ainda está baixo. Está baixo? Agora? Ouve? Amém? Amém. Antes de nós começarmos, eu gostaria que você ficasse novamente sobre os seus pés. Tem no banco e vão ficar. Você que pode, fique sobre os seus pés. Não sei. O irmão Cristiano, ele começou aqui a orar pela vida dos nossos irmãos. E, gente, eu espero que não seja dele. Se eu estou aqui, eu não sei aonde que dói. Se é no pé, se é na cabeça, se é aqui. E nós temos vivido dias que a nossa igreja tem estado em estado de doença. Então eu gostaria que você, nesse momento, lembre um familiar seu que nesse momento está precisando que seja liberado cura sobre a vida dele. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é espírito de vida, não é espírito de morte. Então, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor esteja liberando sobre as vidas, a vida do Senhor. Pai, nós queremos repreender todo espírito de enfermidade sobre a tua igreja. Nós queremos repreender todo espírito de enfermidade, meu Pai, sobre essa cidade, sobre este país. Espiritual, física, Pai, nós tudo anulamos aquilo que tem em tentado nome parar a de tua Jesus. igreja, que caia por Vem terra com em teu nome do poder, Senhor vem com teu Jesus. poder. Pai, eu apresento diante do Senhor a vida das Sabrinas, a vida da Larissa, Jesus, a vida da nossa pastora. Em nome de Quero Jesus. colocar diante do Senhor a vida da minha cunhada, Pai, que está no hospital neste momento. Em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, visita, Pai. Vá de encontro à vida deles neste momento e sopra sobre eles o fôlego de vida. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito desafiador. Nós vamos falar sobre planejamento. Aleluia. Pode se sentar. Quantos aqui tem costume de planejar? Ninguém não? Só pastores? A Tati? Emily, Isadora. Poucas pessoas têm costume de planejar. Então vamos começar a nossa mensagem de hoje dizendo que nós vamos falar hoje sobre o futuro. O que para vocês é o futuro? O que é o futuro para vocês? É algo inalcançável? É algo que talvez você não tenha que se preocupar? Porque o futuro a Deus pertence? O futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas é um lugar que estamos construindo. O caminho para o futuro não é encontrado, é construído. Quando eu estava estudando essa administração, veio na minha mente uma festa. Quantos aqui já foram numa festa? Você é o convidado. Eu já fui. Parece que poucas pessoas já foram numa festa que é convidado. Satanás. Talvez você foi diferente, então. Mas eu já fui numa festa que eu fui convidada. E o que acontece numa festa quando você é convidada, Adriele? Você chega lá e está tudo pronto. Você não precisa se preocupar com nada. Só com a roupa que você vai vestir. Às vezes nem isso se preocupa. Mas o nosso futuro não é como uma festa que você vai estar tudo pronto. Não. O seu futuro está aqui, ó, nas suas mãos. É responsabilidade sua planejar o seu futuro. É verdade. E falando em planejamento, não podemos deixar de fora o nosso amigo Espírito Santo. Essa série de mensagens vai falar sobre construir o seu 2024 com o Espírito Santo. Talvez você pode pensar, Paula, mas nós já estamos em março. Hoje é que dia 14, meio de março. Já foram praticamente 3 meses. Nós vamos começar a programar meu 2024 agora? Irmão, você não tem tempo de programar o seu 2024, você chega dia 31 de dezembro. Hoje você ainda tem tempo. Então comece a planejar o seu futuro.
amigo e sua Bíblia no livro de Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Todos acharam? Amém? Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Eu acredito que muita gente já passou por isso. Eu vi isso lá na casa da minha mãe. Tinha uma parede no meio que tinha que ser levantada. Comprou tijolo. E comprou tijolo. E o resto? E aí, a palavra vai dizer sobre isso. Você começar algo que você não se planejou para finalizar. Então, pare e pense. Porque a questão não é como você começa, e sim como você termina. E você só vai conseguir concluir se você planejar. Porque sem planejar, inconscientemente, planejar para falhar. Porque tudo aquilo que você não planeja, a chance de dar errado é quase 100%. Para construir um futuro que seja sólido, que seja consistente, nós precisamos primeiramente de um planejamento prévio. Também, irmãos, não adianta você querer começar o seu planejamento depois que já deu tudo errado. Não adianta. Você precisa de um planejamento prévio e que seja coerente com aquilo que você está fazendo. Vamos trazer aqui para o ambiente ministerial. Talvez você planeje, nossa, eu planejo colocar um piso aqui, pintar as paredes. Eu planejo construir uma sala para kids. Eu planejo trocar todas as cadeiras. E aí, quando você para e fala assim, nesse momento, nós temos condição para isso? Deus pode? Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Mas nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós estamos planejando. Não adianta você querer planejar um carro, comprar um carro se você não tem nem a carteira. Então planeja primeiro a sua carteira. Depois você planeja comprar um carro. Não vamos inverter a ordem das coisas. Amém? Amém. O Espírito Santo ele habita em nós. O Espírito Santo é o poder do Senhor sobre a nossa vida. E Ele está aqui para nos ajudar com esses momentos difíceis, com esses momentos de planejamento. Todo mundo que gosta de planejar? Todo mundo gosta? Gente, eu tenho dificuldade com planejar. Eu tenho dificuldade com planejar as coisas. Porque às vezes eu sou muito imediata, quero tudo para agora. E aí o que acontece? Não planejei, deu errado. E infelizmente, irmãos, a gente se frustra muito, muito, quando os nossos planos são frustrados. Mas por quê? Os nossos planos não estão alicerçados no Senhor. Porque a palavra diz que os planos dele jamais serão frustrados. É verdade. Amém? Em Provérbios 21, 5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Tem uma história na Bíblia que retrata nitidamente os planos bem elaborados levam à fartura. É verdade, duas histórias. E o apressado na miséria. Quem já ouviu falar a história do filho pródigo? Todos conhecem. Ah, mas o que o filho pródigo tem a ver com planejamento, Paulo? A palavra diz que o homem tinha 2 filhos. E o mais novo disse a ele: pai, me dá a parte dos meus bens. Me dá aquilo que é meu. E ele pegou aquilo que lhe era de direito e foi morar em outro país. E começou a gastar tudo de forma dissoluta.
filho pródigo, ele planejou? Ou será que deu na cabeça dele, vou pedir meu pai aquilo que me é de direito e vou partir? Será que ele planejou a sua saída? Porque ele começou a gastar em bebida, ele começou a gastar em mulheres. Vocês acham que alguém planeja gastar tudo que tem em bebidas? Gastar tudo que tem em mulheres ou em homens? Não. E aí sobreveio sobre aquele país uma grande fome. E ele, como não havia planejado, se tornou cativo daquela situação. E ele conseguiu um emprego em uma fazenda para cuidar de porcos. Em certo momento ele teve vontade de comer aquilo que os porcos estavam comendo. E aí ele pensou, na fazenda de meu pai, os servos dele têm fartura. E aí ele pensou, vou voltar. Neste momento, ele começa a planejar a sua volta. Eu vou chegar lá, na fazenda do meu pai, e vou falar, pai, eu pequei contra o Senhor. Pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, e não sou digno mais de ser chamado de seu filho. E aí, ele planejou. Você sabe o resto da história. Quando o pai o encontrou, o que ele fez? Falou assim, alguém pega um pedaço de pão para ele que ele está morrendo de fome? Não. Pediu os servos para o vestir com a melhor roupa, para matar o novilho e fazer uma grande festa. Por quê? Os planejamentos que ele fez para voltar estavam alicerçados no Senhor, estavam alicerçados naquilo que ele havia aprendido com seu pai. Quer outra história de planejamento? Super de sucesso para mim. É uma das melhores histórias da Bíblia. A história de José. Quem conhece? Gente, José foi usado por Deus de forma poderosa. Ele liberou sobre a vida de Faraó 7 anos, fartura. 7 anos, miséria. E o que ele fez? Se planejou para que quando viesse o tempo de miséria, ele tivesse com o que se sustentar. E não só ele, mas todo o povo. Aí eu te pergunto, você tem se preparado para os dias difíceis? Você tem planejado os dias difíceis? Se não me engano, não sei se foi a pastora, mandou lá no grupo, ela falando sobre esse momento que ela está passando, da dengue, e ela falou sobre que o momento que nós estamos fortes, é o momento que nós temos que buscar ainda mais o fortalecimento para que na hora que vier o dia mau, você tem uma bagagem, você tem um recurso, você tem uma dispensa. É verdade. E o que nós temos feito nos dias bons? Sabe o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Vai levando. E aí, quando chega o dia mau, você não fez como José. Quando chega o dia mau, a sua dispensa física, espiritual está vazia. Porque você não se planejou. Planejamento fala, gente, de vontade. É bom planejar? É bom. É fácil? Não é fácil planejar, mas é necessário. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós iniciamos essa série de mensagens falando sobre os sonhos. Nós temos muitos sonhos. Nós falamos na nossa segunda série sobre oração. E hoje nós estamos falando sobre planejamento. Você sonha, você ora e você começa a planejar. Amém. Porque você não pode, sonhei, orei, agora eu vou no peito e na raça. Não, planeja, senta. Olha o que diz em Lucas: se quiser construir uma torre, primeiro se assenta e calcula. Às vezes você quer ir lá, irmãos,
de Jesus nós podemos todas as coisas. Mas às vezes nós vamos para passar vergonha. Porque não planeja a vida espiritual. Aí quer lá expulsar o demônio vai olhar e falar assim, eu já dei uma história dessa. Aconteceu com Denilson. Eu já contei essa história aqui? Não? Conta de novo. Já contei? Conta de novo. Vou contar de novo se eu tiver contado. Talvez alguém não ouviu. Denilson está lá, um sobrinho dele, endemoniou, gente, está lá, comendo copo, caco de vidro. Pega dele no família. Lá vai ele assim, ó. Sai de Jesus, sai de Jesus. Sabe o que o demônio falou com ele? Falou bem assim. Oi? Você? Se fosse a sua mãe, eu saía. Vocês podem perguntar para ele, gente, não é mãe? Se fosse a sua mãe, eu saía, mas você, quem é você? Sabe aquela passagem que diz assim, o demônio fala assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e você? Nossa, foi mais ou menos isso que aconteceu com ele naquele dia. Por quê? Vida espiritual, zero planejamento. A gente planeja, sabe o quê? Quando chegar no último momento eu peço perdão. Meu Deus, pode ser que não tenha esse último momento. É isso aí. Amém? Se planejar, se não planejar, não dá. Não dá. Meu marido falou comigo assim, eu ganhei uma agenda. Amor, precisamos sentar e planejar o nosso ano. Está lá minha agenda. Nós vamos planejar em nome de Jesus. Porque nós queremos tantas coisas. Mas se a gente não sentar e analisar aquilo que nós temos de fato, a gente vai chegar em 2025 querendo planejar aquilo que você deveria ter planejado em 2024, porque você não conseguiu fazer nada. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Está lá em Jó 42:2. Agora pense comigo. Os planos de Deus. Os planos de Deus. Deus faz planos. Deus faz planos. Aí eu. Deus é Deus. Faz planos. Ela vai nós. Na cara e na coragem. Oh, meu Deus. No final você fala assim, Senhor, me abençoa. Deus não faz planos. Sabe aquilo que o pastor fala assim? Gente, você não tem que vir aqui pedir ajuda quando o negócio está dando errado? Não, você vai comprar um carro. Não vem que peça para orar pelo carro que você comprou, não. Peça para orar quando você tiver com a intenção de comprar um carro. A gente faz isso com Deus. Vai lá e faz. Depois que o negócio começa a desviar, aí você fala assim, agora eu tenho que recorrer para Deus. Mas os planos de Deus não são frustrados. Em Jeremias 29:11 diz assim, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem planos de dar a você um futuro. E o que nós temos feito com essa palavra que está sendo liberada sobre as nossas vidas? Deus tem a intenção de dar a você, Gabriel, um futuro. E o que você tem feito com aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida? Meu Deus. Jesus foi e é o maior exemplo de liderança que já existiu, que existe, que vai existir para todos sempre. Abra comigo sua Bíblia no livro de Mateus 14. Mateus 14 até o 22. Nós vamos, abra comigo para você ir acompanhando. E se eu falar qualquer coisa aqui que está na palavra, você fala, ó. Amém, irmãos? Amém. Mateus 14. Jesus, primeiro, planeje o seu futuro com o Espírito Santo. Primeiro, vamos lá, versículo 14. Mantenha sempre um olhar de misericórdia. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. Movido de grande compaixão. O que eu aprendo com isso? Jesus, Ele faz aquilo que nós não fazemos.
ele se preocupou com os outros. Nesse momento, Jesus ele tinha recebido a notícia que João Batista tinha morrido. Imagina para ele, João Batista, aquele que o batizou, morreu, teve a sua cabeça arrancada. Imagina como estava Jesus naquele momento. Você acha que Jesus queria talvez naquele momento uma companhia? Porque aqui diz, ouvindo isso, da morte de João Batista, Jesus partiu dali em barco para um lugar deserto. Eu acredito que naquele momento ele queria ficar sozinho. Ele queria prantear sobre a perda do seu amigo. Só que a multidão o encontrou e foi atrás dele. Jesus, quando ele saiu, ele teve misericórdia daquele povo e os curou. Amém? Vamos lá, versículo 15. Olhe além da realidade emergencial. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão para que indo às aldeias comprem mantimentos. Qual era a emergência naquele momento? O alimento. Mas eles estavam ao lado de quem? De Jesus. Mas eles estavam preocupados. Nossa, esse povo está com fome. Vou fazer o quê? Vou despedir. Só que eles estavam ao lado daquele que é fonte. Aleluia. E era mais fácil o quê? Despede a multidão. É mais fácil. Você olha a sua realidade e é mais fácil você fazer o quê? Despede. É melhor despedir do que resolver. Despede essa multidão. Despede a multidão. Versículo 16. Vamos lá, acompanha comigo. Seja parte desse planejamento. Terceira coisa. Respondeu Jesus, versículo 16: eles não precisam ir. Dei-lhes vocês algo para comer. Olha que forte é isso, gente. Despede Jesus. Não. Dê você algo para ele comer. Olha, irmãos. Gente, pastor Marcelo, quem lembra daquela fala do pastor Marcelo que a pessoa chega e fala assim: que aqui está precisando levantar uma pessoa para orar, não sei o que ele fala? Pode começar, irmão. Não é isso? Começa você. Ah, o povo precisa comer. Despede. Não, dá você ainda de comer. Quarto, vamos lá para o versículo 17. Comece com os recursos disponíveis. E eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim. Disse ele. 5 pães e 2 peixes. Era tudo que eles tinham. Comece com seus recursos disponíveis. Como eu disse, era mais fácil o quê? Despedir. Era muito mais fácil despedir. E às vezes, a Larissa não está aqui hoje, né? Mas quando estava preparando essa administração, eu lembrei dela. Porque às vezes nós queremos ter 10 mil reais para começar um negócio. Talvez você pode ter 50 e lá comprar um leite condensado, um cacau, uma manteiga e fazer um brigadeiro. Eita! E aí você começa a vender. Só que aí você gastou 50 e aí você tem um rendimento, vamos colocar aí que te voltou 70. Então você tem de lucro 20. E aí você vai lá e compra de novo. E aí você novamente os 70. Mas o que você gastou você já recuperou. Mas você está esperando ter 10 mil reais para começar. Olha aí. E o Senhor está dizendo: comece com os recursos disponíveis. Ah, nós vamos começar a ministrar para crianças quando tiver 20 líderes do Kids. Comece com o que está disponível. Lázaro, a mídia era um, não é? Comece com o que tem disponível. O teatro
Hoje é só graça e reclamar. Mas nós precisamos começar com aquilo que nós temos disponível. Comece com aquilo que você tem. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quinto, vamos lá, versículo 19, parte A. E ordenou que a multidão se assentasse. O quinto vai dizer de organize seu ambiente de trabalho e planejamento. Mas o que tem a ver organizar o ambiente de trabalho e planejamento com Jesus dizendo para a multidão: se assenta. Imagina aquele povo todo com fome. Homens, mulheres, crianças, se bobear tinha cachorro, papagaio, periquito, todo mundo com fome. Imagina a confusão. Todo mundo querendo chegar perto de Jesus, mas também estava todo mundo com fome. Talvez os discípulos já ficavam meio assim: gente, vamos pedir esse povo logo. Jesus dá um jeito, esse povo tem que ir embora. E Jesus começa a organizar as coisas e diz: mande que a multidão se assente. Então vamos primeiro acalmar aquele momento, para aí a gente começar a fazer aquilo que é o propósito do Senhor. Aleluia. Assenta a multidão, assenta. E começa a entender que aquele todo barulho que você está fazendo, você não está deixando que o Senhor fale, ou melhor, Ele está falando e você não está ouvindo, porque a multidão está gritando e o Senhor Jesus está dizendo: assenta-te, multidão. Amém? Amém. Sexta coisa, versículo 19, parte B. Tenha sempre uma iniciativa de gratidão e de fé. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. O Senhor Jesus olhou para o céu e disse: obrigada. Eu tenho aqui 5 pães, eu tenho aqui 2 peixes, e eu quero, Senhor, agradecer porque eu tenho isso. Porque a multiplicação, como eu disse, o Senhor Jesus poderia fazer brotar ali o pão. Claro que Ele poderia. Mas Ele pegou 5 e falou assim: Senhor, eu te agradeço, porque nós temos aqui esses 5 pães e esses 2 peixes. Então comece a agradecer pelas pequenas coisas que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Talvez você planejou, no início deu errado, e o Senhor está dizendo: comece a agradecer por aquilo que já está dando certo. Porque a gente tem mania de quê? Faz 10 coisas, 9 deu certo, uma deu errado. Qual que a gente lembra? Só que deu errado. E o Senhor está dizendo: dê graças por aquilo que vocês têm, para que a multiplicação comece a acontecer. Amém? Sétima coisa, versículo 19, parte C. E em seguida deu aos seus discípulos, e estes a multidão. Primeiro eles queriam que despedisse. Aí Jesus disse: não, dê você mesmo, dê a eles de comer. E aí Jesus deu graça, partiu os pães e deu aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem. Sétima coisa, trabalhe sempre em equipe, porque ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Naquele momento, mais uma vez eu falo: Jesus poderia fazer tudo sozinho? Claro que ele poderia. Mas ele quer mostrar para mim e para você a importância de estarmos unidos, de estarmos juntos por algo maior. Qual era o propósito naquele momento? Alimentar aquela multidão. Então vamos todos juntos alimentar essa multidão que está sedenta pelo Senhor. Essa multidão que está clamando por resgate. Tem tantas pessoas lá fora que você está falando assim: despede. Despede porque não tem mais jeito. E o Senhor está falando: dê você a ele de comer. Olha aí. Amém? Oitava coisa, vamos lá, versículo
e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os discípulos recolheram. E aqui diz: trabalhe nunca trabalhe em um ambiente de desperdícios. Aquela multidão estava comendo e alguns pedaços caíram no chão. O que era mais fácil? Deixar para os pássaros comer? Talvez vai passar uma outra multidão aqui com fome. Eles estavam num ambiente deserto. Vamos deixar aqui, vai que aparece alguém. Vamos deixar aqui, vai que talvez chova, vai virar adubo. Mas não, Jesus disse: recolha as sobras. Recolha as sobras. E o que eles recolheram foram 12 cestos cheios, que daria para alimentar mais uma quantidade generosa de pessoas. Talvez nós tenhamos desperdiçado aquilo que pode servir de alimento para o nosso irmão. Planeje para que não haja desperdício, principalmente daquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Glória a Deus, aleluia. Nona coisa. Nossa, que coisa que eu feia. Vamos lá. Nono direcionamento. Para que você planeje a sua vida, o seu ano de 2024 com o Senhor, com o Espírito Santo. Celebre os resultados. Versículo 21. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Celebre os resultados. Eram quantos homens? 5.000. Além de mulheres e crianças. Então tinha muita gente. Tinha muita gente. Mas por que você acha que na palavra do Senhor ela diz exatamente quantos homens tinham? Porque eles estavam celebrando aquilo que o Senhor tinha feito ali. Talvez você olhe, mas uma multiplicação de pães. Mas uma multiplicação de peixe. Talvez você está esperando, e o Senhor está dizendo: toma aqui, são 5 pães e 2 peixes. Você está esperando um paralítico levantar, o cego enxergar. Nós veremos milagres acontecermos, mas comece com 5 pães e 2 peixinhos. E agradeça pelos resultados. 5 pães e 2 peixinhos. E quando nós estivermos lá no Maria Velha, agradeça pelos resultados. Glória a Deus, aleluia. Olha o que diz aqui. Seja parte, terceiro direcionamento, seja parte do planejamento. Nós temos uma rifa. Quantos estão vendendo a rifa? Quantos já compraram a rifa? Seja parte do planejamento. Porque quando nós estivermos lá no Maria Velha, Oh, glória. celebre os resultados. Aleluia. E aí, mais uma vez eu vou ter que citar o pastor Marcelo quando ele disse assim: ele desfruta hoje da casa do pai, mas quem mais contribuiu foi o irmão. Então, quando nós estivermos lá, você vai falar assim: nossa, pastor, quantas rifas você já vendeu? Quantos bloquinhos? 8 blocos. Quando nós chegarmos lá, o pastor fala assim: ó, já vendi 30 blocos. Ele tá no 8º ainda, eu vou vender 30. Quando chegar lá, você vai falar assim: eu posso falar por mim, eu ofereci para a minha empresa inteira. Alguns compraram? Não. Mas qual que é a minha parte? Fazer parte do planejamento. Eita glória. Não é isso?
Faça parte do planejamento. Nós tivemos aqui o nosso bazar. Quem contribuiu? Que seja, gente. Estou falando vir. Também é uma forma de contribuir. Comprar. Divulgar. Quantos fizeram parte do planejamento? Meu Nem Deus. precisa levantar. Mas quantos fizeram parte do planejamento? O bazar era em prol de arrecadar fundos para custear o transporte para capacitação. A rifa, custear, levantar fundos para a construção. Faça parte desse planejamento. Pode parecer o mais bobo. Talvez uma pessoa assim, que está melhor financeiramente, vai falar assim, nossa, R$600? Ah, não é sobre os R$600, é sobre Maria Adélia, onde nós vamos conseguir. E lá nós celebraremos os resultados que nós estamos fazendo parte agora. Amém? Glória a Deus. Versículo 22. E 10º direcionamento. Esteja pronto para recomeçar. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus fez toda a sua obra naquele lugar. Depois ele despediu a multidão. Ele disse aos seus discípulos, vamos para outro lado. Porque lá ele tem outras coisas para fazer. Outros direcionamentos do Senhor Deus tem derramado sobre a sua vida. Você fez um planejamento, deu certo? Não pare. Não viva daquilo que deu certo lá no passado. Comece a planejar novamente. Recomece. Recomece. Amém? E nunca se esqueça que os planos dos justos são retos. Isso está lá em Provérbios 12. Em Salmos 33:11 diz, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os planos do Senhor permanecem para sempre. E aí você talvez se pergunte, mas por que os planos do Senhor não têm se permanecido na minha vida? É porque você, na verdade, não tem se permanecido. E Ele está dizendo, volta, venha fazer parte desse planejamento. Faça parte. Faça parte. Me ajude a alimentar a multidão. E você verá que os meus planos permanecem para sempre. O mundo, o inimigo, ele tem tentado acabar com o plano que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes nós temos nos deixado levar por essas coisas do dia a dia. O inimigo tem implantado tantas coisas na nossa mente. Ai, mas é normal? Isso é normal? Não. Algumas coisas se tornaram normais aos olhos de algumas pessoas, mas não são normais. Gente, eu tenho que compartilhar uma coisa com vocês. Não tem nada a ver aqui, mas eu vou compartilhar. Lembrando sobre essa questão da normalidade. Eu trabalho com um rapaz e ele é homossexual. E ele falou sobre a palavra de Deus. Gente, essa palavra a justificar. Ele disse, não é isso que a palavra diz. Para liberar coisas sobre a sua vida. E você para e fala assim, nossa, não é que é verdade? Não é que talvez, quando a serpente falou com ela assim, não foi isso e isso que Deus disse? Lançou. E ela caiu. O inimigo tem soprado sobre as nossas vidas. Muitas vezes a palavra do Senhor. Jesus, quando ele estava no deserto sendo tentado, o que foi que ele usou? Quem já leu sabe. O que foi que ele
Eu vou tirar para ver se é isso mesmo que Deus falou. Só que aí, o que acontece quando você chega lá embaixo, você lembra que Deus não estava lá. Não está. E aí, quando você olha no alto, que você está lá embaixo, no abismo, você fala, por que eu abri mão dos planos que o Senhor tinha para a minha vida? Por quê? Porque eu dei ouvidos a um direcionamento que não era para ter dado. Porque eu ouvi pessoas que não era para eu ter ouvido. Por quê? Porque em algum momento os planos do Senhor passaram a não ser mais os seus planos. Esteja atento ao seu redor, aproveitando as oportunidades que Deus tem liberado sobre a sua vida. O Senhor tem liberado. Talvez você pode pensar, mas eu não quero fazer parte do diaconato, não quero fazer parte do Ministério Kids, não quero fazer parte da mídia, do teatro, do louvor, não quero fazer parte da consolidação, de treinamento de líderes. Mas quantas mais coisas nós precisamos no nosso ministério? Às vezes você olha para o seu irmão do lado e está chorando. Você não quer fazer parte do diaconato, mas você pode fazer parte de um abraço? Você pode fazer parte de uma palavra que vai liberar sobre a vida do seu irmão um direcionamento? Talvez ele está esperando há muito tempo e o Senhor está dizendo, fala com ele. Fala com ele. E você, mas eu não quero fazer parte do diaconato. Eu não quero fazer parte daqueles que pregam. Eu não quero fazer parte daqueles que cantam. Você pode usar a sua vida para louvar ao Senhor. Você pode fazer com que a sua vida contemple os planos que o Senhor tem para você. A palavra do Senhor vai dizer, para a gente finalizar, a palavra do Senhor vai dizer em Salmos 37:5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Você pode ficar sobre os seus pés? Irmãos, eu tenho muito receio com algumas coisas, mas o Senhor está dizendo, entregue o teu caminho ao Senhor. Não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Mas o Senhor está dizendo para você neste momento,